pessoal, nesse bate-papo vamos falar com o Max B.O., artista. Vamos entender um pouco dessa caminhada de um artista já com uma vivência. Bora. Obrigada, viu, por ter aceitado o convite. Obrigado você pelo convite. Deixa só eu... Eu gostaria que você falasse de quando começou a viver de música, o início, quem é você e contar um pouco da sua história. Tá. Salve, salve. Aqui quem está falando é o Max B.O. Eu comecei a fazer rap em 1992 para um festival de escola. Eu estudava numa escola, participei fazendo o primeiro rap desse festival. E aí a minha escola ganhou o festival. Nessa época eu tinha 12, 13 anos de idade. Eu já fazia teatro amador, mas foi nesse festival que eu resolvi que, na verdade, o que eu queria fazer, o meu envolvimento com arte seria através da música e através do rap. E eu me tornei profissional em 1999, quando eu participei de um festival chamado Do Louco 99, que foi o primeiro festival internacional de hip hop no Brasil, que teve shows do África Bambata, Soul Sonic Force, De La Soul, Taíde DJ1, Common, e foi lá que eu participei da minha primeira batalha de MCs com a Academia Brasileira de Rimas, e foi onde efetivamente tudo começou de verdade, né? E foi onde começou também as batalhas, né? Foi o primeiro evento que teve batalha, né? O primeiro evento de batalha que se tem registro, assim, que eu me lembro na época, foi o do Louco, assim, o expoente. Naquele período rolavam algumas batalhas também, né, nas batalhas de b-boy, nos festivais de break, tinha algumas batalhas de MC. Pode ser que talvez tivesse alguma outra e eu não esteja me lembrando agora em algum festival de break. Mas eu lembro que depois do Louco 99 a gente participou de algumas. Inclusive, o que me faz não me confundir, assim, eu tenho dúvidas, mas provavelmente eu estou certo, é porque a Academia Brasileira de Rimas surgiu mais ou menos a partir do Louco 99, né? Então, eu lembro que depois do Louco, tipo 2000, 2001, a gente participou de algumas batalhas que eram realizadas nos eventos de break, né? Como, por exemplo, tinha os festivais Master Crew, tinha o Simbi, que eram realizados pelo Mr. Fê, pelo Bispo, né? E aí os b-boys dedicavam um tempo para as batalhas de MC. E é muito louco porque, assim, muita gente entende que o rap é meio separado dos outros elementos do hip hop, né? Sim. Eu acho que talvez algumas pessoas dentro do hip hop estejam separadas dos outros elementos, sabe? Porque, por exemplo, a gente mesmo no festival de break não tinha show de rap, né? Mas tinha batalha de MC. Então nós éramos cantores de rap que estávamos envolvidos nas batalhas de break. A gente batalhava lá, os caras recebiam a gente. E isso motivava também a gente a fazer música para os caras, tá ligado? Tipo, Sim. pô, não tem show de rap na balada de break, porque os MCs de rap naquele momento não cantavam música para os caras dançar. Tinha essa desconexão, talvez, né? Então, foi, por exemplo, quando a academia fez uma música chamada Elemento B, que era uma homenagem os 4 elementos do hip hop, e em especial ao breakdance, né? E você sente, e como que você enxerga, né, essa diferença, falando de batalhas de rimas, né, em relação daquela época quando tudo começou e a dimensão hoje que se tomou, né, de batalhas de rima. Hoje a gente tem tantas batalhas, acho que toda cidade que você ir, se duvidar, tem uma batalha, pelo menos, né? E como que você enxergou, né, de que você viu lá do início e a dimensão que hoje tomou, né, a proporção. Eu acho que é meio comparar com os esportes, por exemplo, talvez como o futebol, assim. Naquela época a gente jogava numa grama pesada, com uma bola de capotão,
né? Com uma chuteira pesada e com uma roupa de algodão, né? Até rimou algodão com capotão, né? Para variar, né? E naquela época, tipo, se usava a rima do ão, né? Muito menos do que hoje em dia, talvez. Eu acho que, assim, a gente tinha menos recurso, né? E, por outro lado, existia uma genialidade, assim. Uma coisa que eu acho muito interessante, comparado com hoje em dia, por exemplo, é que em 99, quando rolou essa primeira batalha, eu lembro que, além da Academia Brasileira de Rimas, do JL, que Deus o tenha, que já não está mais conosco, do Slim Rimografia, que também foi MC de batalha, né? Quando eu digo foi, é porque eu também já fui, né? A gente pode um dia voltar a batalhar, mas não é a nossa atividade no momento. Então, quando naquela época, para além de nós que seguimos fazendo freestyle e fazendo batalha, né? Tipo, a gente não é mais MC de batalha, mas ainda somos freestyleiros, né? Para além da gente, tinha outros caras como, por exemplo, o Rossi do Pavilhão 9, o Black Alien, tá ligado? Que eles participaram da batalha de MCs do Louco, porque naquela época o freestyle era uma novidade. Então, digamos que, pô, era uma embaixadinha, e uma embaixadinha todo jogador de futebol faz, né? Sim. Só que aí, com o passar do tempo, a galera viu que, tipo assim, é normal todo jogador de futebol fazer 50, 100 embaixadas, né? Não 5.000 embaixadas. E aí, quem fazia 5.000 embaixadas nas palavras era eu, o Kamal, o Marechal, o Auri, o Paulo Napoli, o Akin, né? O JL, o Slim, o J-Box, né? Os caras de Diadema. Então, isso foi o freestyle. Né? Inclusive, eu falo muito sobre isso. Eu falo tipo, que o freestyle ele é um malabarismo silábico. Né? É você saber, tipo, eu não sei fazer malabares que não seja com as palavras eu sei, né? Então, entendendo dessa forma, no começo, alguns tentaram fazer por ser uma coisa do rap ali. Ah, eu canto rap, acho que eu consigo fazer também, né? Uns faziam menos, outros faziam mais, né? O Tio Fresh também é um cara que é importante lembrar, que foi integrante da academia e tal, Sim. e que fazia freestyle também, né? E hoje em dia criou um outro formato, né? De repente o cara não faz um freestyle, não faz tanto freestyle, mas ele tem algumas palavras de impacto, ele sabe colocar as palavras muito bem, ele sabe usar outras formas de efeito dentro da sua estratégia, sabe? Ou ele simplesmente tem vários seguidores que são fãs do cara e que vão votar no cara. Tipo, se a plateia decide, né? Fica sobre a plateia a responsabilidade de votar, né? E é meio como você imagina, por exemplo, o sistema social onde vivemos, né? Por que a gente está tipo nesse abismo social que estamos hoje? Porque a plateia votou tipo na pior oratória possível, né? Sim. E Você você parou para acha que pensar? mudou muito a qualidade? Você acha que a qualidade caiu? Não, eu não acho que a qualidade caiu. Eu acho que o negócio se ampliou de tal forma, né? Que talvez tenham, tipo, talvez existam hoje também um espaço dedicado a muitos ruins. Sabe o que é isso? Sim, entendi. Tipo, de repente, eu gosto do fulano de tal, mas só eu gostar não vai gerar o resultado esperado se os outros 10 gostam daquele ali que ele é mais de efeito, mais impactante, sabe? Embora não seja mais inteligente. Tipo, às vezes você está fazendo uma rima e você está buscando ideias e conceitos e palavras num flow legal, fazendo a galera entender e, de repente, anotar coisas que não sabe para pesquisar o que esse cara está querendo falar. E o outro chega ali na improvisação e fala que você é mais gordo do que o Faustão. Tipo, o cara é gordofóbico, fez uma rima com ão, né? Tipo, agrediu o oponente de uma forma totalmente, né? Tipo, desnecessária, errada, né?
e de repente aquilo naquele momento para aquela plateia gerou um impacto maior, ele ganhou o negócio, sabe? Então eu acho que também tem coisas que vão para além do que é a produção do MC, né? Falando sobre a produção do MC especificamente, não, eu acho que a coisa se evoluiu, surgiram novos formatos de levada, de flow, de concepção de rima. Inclusive, esses dias teve um debate na internet se o rap, para ser bom, precisa rimar. Não, eu não acho que precisa, né? Tipo, a gente entender... uma coisa é a gente também falar sobre a língua portuguesa, a oralidade, né? O que é verso, o que é prosa, o que é poema, o que é poesia, né? Realmente... Falar se um é melhor que o outro, mas é bom ter essa diversidade, né? É difícil às vezes. Existem discussões, né? Do verso aberto, do verso livre, sim, mas alguns métodos de versar, para eles existirem, eles precisam rimar, né? Sim. Por exemplo, você não consegue rimar de improviso num partido alto, né? Versar de improviso num partido alto, se não tiver uma rima, né? Ou no repente, numa embolada. No rap é possível, nesses outros não, né? Então, levando, por exemplo, o entendimento do verso para essa abertura, a gente tem que pensar dessa forma. Agora, quando a gente fala do verso, porque a gente chama o rap de verso, né? Não precisa rimar para o verso ser bom, né? É que o problema são essas paradas, como a indução social leva a gente a mudar, às vezes, o termo das paradas, né? Tipo, hoje em dia, o MC, para quem tá chegando agora, tá se ligando agora, quando você fala, eu sou MC, é muito mais fácil, muito mais provável a pessoa entender que você é um cantor de funk do que você é um mestre de cerimônia, né? Sim, total. E é uma coisa assim que eu já parei para pensar também, é sobre isso, sobre hoje muitos MCs de rap, eles não usam mais o MC, né? Enquanto o pessoal do funk hoje começou a adotar muito esse MC para os nomes, né? E no rap já não. Hoje no rap caiu e, e ficou meio que assim. E o que difere? O que é o MC e o que é o rapper para você? Então, o MC é um mestre de cerimônias, ele é um cara que ele tem uma habilidade de ser um condutor de um momento de uma coisa que está acontecendo. Ele é, além de um cantor de rap ou de um cantor de funk, ele é uma pessoa que consegue, com a autonomia do que ele está fazendo ali naquela hora, desenvolver a atenção dos espectadores para ele, né? Por exemplo, eu sou um MC. Por quê? Porque eu sou um mestre de cerimônias. Então, eu posso apresentar um festival com várias outras bandas, eu posso apresentar um prêmio, né, de entrega de prêmios com os premiados, eu posso fazer um show de rap, porque eu sou um cantor de rap, um compositor, né? Então, no meu show, eu também desenvolvo a função de MC. Por quê? Porque eu não chego no meu show apenas e canto minhas letras. Eu interajo com a plateia, eu desenvolvo atividades com o público, e se, por exemplo, surgirem coisas inesperadas, como uma briga no meio da plateia, eu consigo, através dos meus mecanismos de trabalho, desenvolver uma ideia que, de repente, eu jogue toda a plateia vaiando aqueles dois caras que estão discutindo lá no meio, sabe? Eu consigo parar o show e pedir para o DJ botar um beat e eu vou falar da treta que está atrapalhando o show e vai cancelar o festival se não parar, né? Então, para a galera não achar que o festival é gandaia, os outros 40 mil em volta manda para eles dois uma vaia. E aí a galera, sabe? Isso é o MC, né? Tem uma grande Agora, habilidade de condução, né? exatamente, sabe? Agora, entra a questão do contexto social, né? Lembra daquele funk do Silva?
Era só mais um Silva, aquela estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. E o Silva, por exemplo, nesse entendimento, você vê o funkeiro, ele era funkeiro, mas era pai de família. Ele era um trabalhador, né? Ele era funkeiro porque ele era o cara que no final de semana curtia o baile funk. Então, o funkeiro não é o cara que não era nessa visão, nesse entendimento, o cara que canta funk. Assim como o cara que canta pagode é o pagodeiro, o cara que canta samba é o sambista, né? O cara que canta funk, ele não era o funkeiro. O funkeiro era o que curtia o funk. O que cantava funk era o MC, que também está certo, porque no final das contas, o MC no funk, no baile funk, ele também tem uma função que é parecida com o que eu já fiz e alguns já fizeram no rap, e que começou com o que fizeram os MCs na Jamaica, que era ajudar o DJ, o Selecta, né? O Selecta botava o som e ele mesmo falava com a galera dançando. Só que para facilitar, talvez, né, o MC surgiu dessa possibilidade do Selecta ficar só botando os discos e o MC tá do lado, tá ligado? Tipo, vamos curtindo esse baile aqui, e boa noite Conduzir, pra voltando a palavra. vamos curtindo esse som, Jamaica agitada, não sei o que tem lá. Isso era o DJ, o Selecta que fazia, né? Então, isso deu espaço para o MC, para o cara que vai conduzir a parada, mestrar a cerimônia, né? Então, vendo por essas variantes todas, eu acho que existem algumas diferenças, tal, embora no final o MC ele pode ser um rapper, nem todos os rappers são MCs, mas não é um impedimento, não quer dizer que é tudo uma questão de prática, de treino, né? Talvez seja diferente, acho que talvez seja diferente da possibilidade de fazer freestyle, né? Eu não acho que fazer freestyle vem só da prática e do treino, mas ser um MC vem, sabe? Porque ser um MC também não precisa necessariamente fazer um freestyle, né? Não é MC o cara, só o cara que faz freestyle. Tem muitos MCs que não fazem freestyle, sabe? Quando você fala de apresentadores de TV, de programa ao vivo, e eu não estou falando se tipo o cara, né? Ele é um cara ruim como pessoa ou como a ideia do programa dele, sabe? É interessante você observar que tem caras que fazem programas de TV que a gente às vezes não gosta e critica, mas que eles são bons MCs, né? O cara tem o lance de condução, de manter a atenção ali, de puxar, sabe? E essas coisas são importantes para a gente que faz rap, que faz música, aprender a prestar atenção nesses detalhes para a nossa formação também. São habilidades diferentes, né? São habilidades diferentes. E quando você. E que momento que você começou na música mesmo? De. Ah, agora eu quero começar a gravar uns sons. É, que época é isso? Foi logo já no começo da sua carreira mesmo? Bom, a vontade foi logo no começo, né? Tipo, montar grupo. Quando eu decidi que não ia ser teatro, que ia ser rap, eu fiquei meio doido, assim, né? Mas aí rolou que, bom, eu era moleque ainda, não tinha trampo, né? Eu tinha 12, 13, 14, então as coisas só começaram a acontecer mesmo lá para os meus 16, 96, 97. Eu participei de um grupo chamado Comando Criminal. A gente participou de alguns festivais de rap e tal, que tinha na época. Festival que era uma correria para gravar uma faixa numa coletânea. E no final das contas, acabou que não rolou nenhum. E saí do Comando Criminal, montei o boletim de ocorrência. E depois saí, e no boletim de ocorrência também participei de festivais, mas não gravei. E depois entrei num grupo chamado Cartel SP. Aí no Cartel SP a gente gravou o primeiro vinil, e no Cartel SP que eu recebi a alcunha de BO, porque já tinha o Max de Castro, tinha o Max do DMN, e aí o Marcel Função falou, pô, Max, por que você não deixa Max BO, né?
Já tem o Max de Castro, já tem o Max do DMN, deixa Max BO. Aí eu falei, tá, beleza, eu vou deixar. Aí deixei, nessa época, ainda era por causa do boletim de ocorrência, mas aí do meio para o final desse processo, eu já estava fazendo freestyle, aí já era 98 eu já fazia freestyle. Né? Eu lembro que eu e o Kamal, a gente ficava na porta do Soeto já fazendo freestyle, 98. E aí eu peguei e falei, mano, quer saber? Eu vou deixar agora esse BO, não vai ser de boletim de ocorrência, não, vai ser de Brasil original, que é já fazendo uma homenagem a essa coisa original do Brasil, da oralidade da rima de improviso, né? Porque minha mãe vem do sertão pernambucano, de uma cidade chamada Tuparetama, e lá é uma região de muitos improvisadores. Inclusive, eu não cresci ouvindo muita música, mas eu sempre cresci ouvindo histórias sobre cantadores, sobre repentistas, sobre emboladores, mais sobre repentistas do que emboladores. E, inclusive, no festival lá da escola, quando eu tinha 13 anos, quando eu ganhei o festival, me chamaram para cantar uma segunda vez, eu esqueci a letra, fiz um improviso, que eu não lembro o que era, mas também não acho que teve muito sentido na época, acho que foi alguma coisa meio só para enrolar ali e escapar. Me chamaram para cantar uma terceira vez, que era para ganhar o troféu, minha sala tinha ganho o troféu. E eu lembro que um dia eu rimando, tal, fazendo já freestyle, eu me liguei, eu falei, cara, essa parada foi aquela parada que, sem querer, eu fiz no festival da escola, tipo, há 6 anos atrás. Tá? De lembrar, né? E, e nessa época que da música, tudo, mudou muito, né? A forma que a gente distribui hoje, e esse impacto, assim, de acompanhar essas mudanças na distribuição da música. Hoje, como você distribui suas músicas? Qual que é o melhor Ah, eu, estilo para você, assim? bom, eu estou seguindo um caminho comum e talvez eu vá começar a me esforçar mais para trabalhar com essa coisa de distribuição o próximo ano, né? Tipo, esse período da pandemia eu acabei aproveitando para criar mais e fazer mais coisa dentro de casa. Então, até agora, eu tenho seguido, né, esse caminho dos streams, tal, de programar um lançamento com pré-save, etc. e tal, mas eu pretendo estudar para descobrir novos formatos e novas estratégias de divulgação e de distribuição, talvez para o ano que vem, quando eu comece a difundir, né, o que eu estou projetando e programando agora. Assim. Tipo, eu aproveitei esse período da necessidade de ficar em casa e da reclusão para me dedicar a criar coisas que eu tinha vontade de fazer e que eu não conseguia antes, sabe? Estou estudando aprender a tocar, estou desenvolvendo meus trabalhos de artes plásticas, de colagem, de escultura, escrevendo meus sambas, né? Então, eu acho que esse período também está me ajudando para isso, para estudar realmente novas possibilidades de não seguir só no formato que, de repente, a maioria dos artistas segue, e depois a gente acaba reclamando mesmo, tipo, nem todo o streaming não trata todos os artistas igual, por exemplo, um fulano tem um contrato de tanto, eu tenho de tanto. Ao invés da gente ficar brigando com essas possibilidades, de repente estudar novas possibilidades, sabe? Estou Sim. vendo bem dessa forma, assim. E como que você vê esse processo de ganho de espaço na mídia que o rap teve, é, espaço de mídia, consequentemente, né, de dinheiro, eu acho que acredito de uns 10 anos para cá, eu acho que foi bem, mudou muito o cenário. Como que você enxerga esse processo? Eu acho que é importante, né, tipo, não só pela questão financeira tal, mas pela questão do reconhecimento, né, e, e de uma coisa que talvez nesse caso também pela questão social durante muito tempo sempre teve deixado de lado, né? A gente sempre viu o rap fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos,
como uma ferramenta de comunicação, né? Como os artistas, os cantores de rap, como realmente mensageiros das comunidades, que falam com grandes públicos, né? E que ajudam as agências de publicidade a venderem os produtos dos seus clientes, né? Aí, quando você traz isso aqui para o Brasil, a publicidade entende que não é legal a determinada marca se associar ao cantor de rap, porque ao mesmo tempo que um cantor de rap conversa com uma determinada quantidade de pessoas, ele tem uma condição política, ele tem uma situação política ou uma condição pessoal, etc. e tal, que a marca ou a agência julga, né, que não convém para se associar. Mas são propósitos, os propósitos são outros, né? Tipo, essa é a ideia que o Brasil ainda tem e que precisa ser quebrada em vários aspectos, né? Porque é muito louco, por exemplo, falar disso, porque eu fui falando e fui pensando aqui. Quando você tem uma vaga em casa para alugar, você tem uma casa, por exemplo, em Portugal, e você tem um quarto para alugar, se esse quarto cabe uma pessoa, você coloca lá, aluga um quarto para uma pessoa. Se esse quarto cabe em duas pessoas, você não fala você fala aluga um quarto para duas pessoas. Você não fala aluga um quarto para homem, aluga um quarto para mulher, aluga uma casa para casais sem filhos, com filhos, sem cachorro, com cachorro. Essas coisas só acontecem, por exemplo, no Brasil, sabe? Em países que ainda vivem esse sistema de resquício de colônia, de resquício social, porque a partir do momento que você aluga uma casa, o que o proprietário dela tem a ver se você tem cachorro ou não tem cachorro, se você tem filho ou não tem filho, entende? Então, eu acho que isso reflete também nessa questão de, por exemplo, como o rap foi encarado durante muito tempo para as questões da publicidade, para as questões da propaganda, sabe? Então, escrever um rap é fácil, tipo, qualquer maluco da quebrada, qualquer favelado escreve. Então, eu aqui, playboy, né, editor de publicidade, redator, eu escrevo um rap. Mas eu não gosto de rap, eu não canto rap, então eu não vou gravar o rap. O que eu faço? O motoboy da agência, ele curte rap, ele canta rap. Será que ele ia curtir eu convidar ele para gravar o rap aqui da propaganda e ele contar para os parça dele que ele gravou o rap? Chama o cara lá. Fulano, quer gravar essa vinheta aqui para mim, nessa batida aqui? A batida feita por um outro cara do musical da agência que também não faz rap, tá ligado? Aí Sim. O cara vai lá e grava, porque ele fala uma gíria, etc e tal, o cara da agência paga para ele, sei lá, uma breja, dá um dia de folga pro cara, sabe? E aí nessa, tipo, deixou de ser feito um negócio com a responsabilidade de quem passou 10, 20 anos dentro do assunto, né? Porque quando você ouve a minha voz numa propaganda, você fala, mano, aquela voz é do Max B.O. Quando você ouve a voz do Taíde numa propaganda, você fala, mano, esse é o Taíde, né? Esses dias tinha uma propaganda de um carro que era a voz do Oji, né? Tipo, eu decorei o rap, porque é um rap que, embora seja uma propaganda de carro, ele foi feito pelo Oji, tá ligado? Então, eu sei, tipo, a dinâmica que tem dentro daquela propaganda. Aquilo não é só uma propaganda, é um rap do Oji, né? Então, essas são as diferenças que, infelizmente, só foram vistas de pouco tempo para cá, mas que são fundamentais, né? Sim. Algumas coisas que eu acho que ainda há uma evolução, né? Só que ela sempre um impacto grande, né? Às vezes a gente pensa que se fazendo um negócio hoje vai mudar amanhã, mas tudo que a gente for fazer de transformação, que a gente tem que persistir em assuntos temáticas para melhorar, são coisas que só vão causar uma diferença lá na frente, 20, 30 anos. Mas Exato. E você falar disso me fez pensar um negócio também interessante sobre esse mesmo assunto. E pensar também que, de repente,
essa abertura, essa expansão só foi possível porque o próprio hip hop, o próprio rap também se expandiu, né? Sim. Surgiram novos estilos, novos formatos, etc. e tal. Então, eu acho que também existiu tipo uma predisposição para isso de ambos os lados, né? Eu sempre falo isso assim, tipo, a minha referência, o Racionais, o Taíde, o N. Dinaldinho, talvez esses caras falaram muitos nãos durante o começo das suas carreiras, porque se também naquele começo lá eles tivessem aceitado tudo, né? Talvez hoje em dia a gente também não tivesse chegado onde chegou. Talvez a gente tivesse aceitando mais do qualquer coisa, né? Então a gente tipo aprendeu com o não que muitos da geração anterior recusaram para as coisas a saber se abrir aos poucos, né? Porque talvez se eles também fossem abertos demais, dissessem sim para tudo, hoje ia precisar que existissem gerações que fossem voltando na contramão da parada, tipo, se contraindo aos poucos. Então, eu Sim. acho que foi fundamental esse progresso, esse processo, né? A gente foi aprendendo a engatinhar, a evoluir, a buscar, né? Não, totalmente. E em relação a essa, quando a gente fala aqui do rap, que surgiu outras vertentes, tudo, como que você enxerga coisas novas vindo, né? O novo vindo, né? Então, daqui a um tempo a gente vai ver outra coisa nova vindo, como o pessoal que criou esse negócio, vamos fazer um pagode cantando os funk, vamos fazer releitura, e você vê várias maneiras, tipo, diferentes, criativas hoje, como que você enxerga isso no mercado musical? Bom, eu gosto, acho que é importante que exista inovação. Eu acho que quanto mais o tempo passa, mais vai chegando gente e mais vai surgindo novas linhas de pensamento, né? Acho que tem que ser assim. E acho que todo mundo que está inserido dentro do contexto tem que seguir surfando as novas ondas, né? Mas eu acho que tão importante quanto quem já está saber do que tem que ser feito agora para continuar se mantendo, né? É importante também quem está chegando agora saber, ter noção e respeitar o que já foi feito antes, sabe? Tipo, teve um momento do trap, né? Eu não sou contra o trap, eu fui convidado para participar de trap, eu escrevo trap, né? Porque eu sou cantor de rap, mas eu também faço samba de partido alto, eu também faço Mas, samba de black, né? sim, Eu também escrevo repente, escrevo literatura de cordel. Por que que rap eu só canto boom bap, não canto trap? Não, eu canto trap também. Canto drum and bass, né, que é o ritmo com a velocidade dobrada. Por que não trap, sabe? Agora, é importante, por exemplo, o cara do trap saber o que foi a São Bento, né? Quem é o Nelson Triunfo, né? É o cara do freestyle, saber quem foi o JL, tá ligado? Então, acho que essa via precisa realmente ser de mão dupla para que exista a consolidação da história. Porque sim. senão sempre também ficam surgindo novos descobridores, né? Toda hora surge um novo descobridor, tal. E aí é muito louco, porque como é que a gente tem a nossa história se todo dia surge uma nova história? Sim. Não, e é como você como você se tornar médico e não estudar medicina. Exatamente. Eu acredito que é que nem você ser uma árvore e não ter raiz. Você precisa ter uma base aí tudo, né? Porque a gente não faz música. Você não está fazendo música sem alguém ter começado isso lá atrás. Então, existe toda uma base e tudo. Eu também enxergo uma importância muito grande, essa via de mão dupla, né? Assim como quem já está uma caminhada, começar a enxergar o que está acontecendo, mas principalmente para quem está começando agora, saber o que já veio atrás, né? Porque senão vai começar isso, vários descobridores, né? Descobrindo como. Não, e assim, e nisso que você falou também, é uma coisa de você ir atrás do que vem também antes do que você faz.
né? Porque, por exemplo, essa parada que a gente falou do MC, quando você vai atrás, que aí você vai para Nova York, né, para o África Bambata, para o Zulu Nation, só que aí você vai atrás, aí você vai para a Jamaica, para o MSing e para o Selecta, né? E aí você vai atrás, aí você vai para a Etiópia, para o Nayabing, para os tambores, né? Então, poxa, tem muito mais coisa do que a gente está enxergando, né? Hoje mesmo eu aprendi um negócio muito importante, né? Não é porque você não vê formiga que não tem formiga na sua casa. Sim, boa. E você é uma pessoa que, né, que se movimenta aí. Eu enxergo a arte como ela tão livre, de uma forma de você poder se movimentar, né? Então, MC, músico, teatro, é, você se arranha como produtor também, essas áreas mais escondidas, né? Aquelas áreas mais backstage. Você se envolve nessas áreas? De vez em quando, eu aceito uns convites de curadoria, tal. Eu já trabalhei com produção, com assistência de produção, inclusive de banda também, tal. E já trabalhei no setor institucional, já trabalhei com governo, então já trabalhei com algumas coisas voltadas para a produção, assim. Não é uma coisa que eu faça muito, mas quando é para o meu trabalho ou para algum outro trabalho que eu estou envolvido, eu gosto também de acompanhar, às vezes eu posso ser útil, tal. Não é atualmente uma das coisas que eu tenho feito mais, assim. Mas eu me amarro, sim. Eu acho que é importante, né? Inclusive, agora que eu estou com um novo escritório, a gente fala muito sobre isso, a importância que tem o artista saber também dos outros processos, né? E Sim, eu ia saber chegar acompanhar. nessa pergunta sobre É, a importância dos artistas, como você enxerga a importância dos artistas conhecerem os processos. é importante, porque hoje em dia, por mais que a nossa área seja usar o nosso tempo para a criação, é importante a gente saber o que está acontecendo além da criação, né? Porque quando a gente fala do artista, é importante também pensar que o artista é quem faz a arte, mas uma equipe, cada um tem o talento para a sua arte, Sim, né? Eu entendo dessa forma, assim, tipo, o cara que fica lá com a câmera na mão, filmando, e que depois ele leva para o computador, e ele edita, e ele põe uma música, e o outro que pega o áudio e leva para o estúdio, e faz uma mix, uma master, e quem pega tudo isso, bota numa planilha e faz as contas de quanto fica, e transforma num projeto e vai para uma mesa de reunião, ou escreve num edital, numa parada, são artistas também, sabe? Eu acho que, inclusive, para muita gente que está no meu grosso entender, estava viajando na maionese, acho que períodos como a pandemia foram importantes para entender o valor dessas pessoas, sabe? Porque às vezes quando o totalmente. fluxo é contínuo, sabe? Muitas pessoas que estão na linha de frente acham que pela linha de frente merecem ganhar mais do que todo aquele pessoal, né? E aí volta para o negócio do futebol, né? Quanto ganha o camisa 9 do time profissional e quanto ganha o fisioterapeuta do clube, né? Tipo, quanto ganha o juiz que está lá apitando no meio daquelas estrelas todas, tipo, sabe? Então, porra, é um disparate que eu acho que tem que, quanto mais ele puder ser quebrado, melhor, sabe? Entender que realmente não, tipo, todo mundo na equipe é foda, né? Tipo, por que que fulano tá nesse trabalho? Porque é uma segurança naquilo que ele faz. Então, existe uma coisa de confiança mútua, né? Eu acho que não dá para você montar uma equipe só porque tem a pessoa ali que pode fazer, né? Não, existe uma coisa de habilidade, de talento, de confiança, de respaldo, né? Inclusive, acho que o passar do tempo também
pro rap, pro hip hop, foi ensinando isso, né? Eu lembro que em 2002, 2003 eu trabalhava na Galeria Olido e uma vez teve um show do grupo de rap e tal, e chegou o pessoal do ECAD para pegar a liberação do ECAD e tal, e o produtor da banda estava no palco cantando o refrão com a banda, tá ligado? Tipo, chegou o refrão, aí o cara tava ali com a pastinha, com as paradas dele, mas tinha um microfone de bobeira ali, ele botou a pastinha na mesa do DJ, pegou o mic e foi animar com a galera, sabe? E aí eu tô ali, tipo, de produtor, lá na Galeria Olido e tal, falar pro cara do ECAD, falou, aguarda só um instante, porque o cara da banda que tá com a liberação é aquele mano ali de camisa azul ali que tá cantando no refrão com a galera, sabe? Então, poxa, o que é isso, né? Esse cara, ele é um cara que queria ser cantor e ele é produtor, ou ele é produtor e na hora daquele refrão os caras chamam ele para cantar, para animar, mas, pô, ele larga o posto dele para fazer uma outra função, né? Como é isso? Ou esse cara, tipo, não é cantor e nem é produtor, ele é um cara da quebrada que os caras da banda convidou para fazer o corre dos papel, sabe? Sim. Por que não? Por que não capacitar esse cara? Tipo, realmente formar ele nessa parada, né? Entender? Falar, irmão, não, ó, você é o produtor, você tem uma responsabilidade, tipo, o seu lance é esse aqui e tal, sabe? Você vai tratar, sabe? Eu sou, tipo, se eu sou o cara do freestyle, você é o cara da produção, sabe? Sim. Esses Tem entendimentos, diga. coisa que você falou aí que eu acho que é tão legal assim de se pensar e para as pessoas também que estão, principalmente quem está começando, né? Às vezes está começando com artista e ele está precisando de uma pessoa para fazer esse papel de produtor, executivo, artístico, de poder ajudar. E de repente existe uma pessoa do lado que ela pode se descobrir também. Porque é um trabalho legal também, é um trabalho, né? É um Então, trabalho. e que também demanda, falta tantas pessoas mais envolvidas, enxergando, né? Eu acho que quando o pessoal descobre que atrás de uma música existe tantas pessoas envolvidas nesse processo, tantas profissões legais, e que muitas pessoas da própria quebrada pode começar. Eu começo até a enxergar muito mais profissionais hoje em dia, Não, que eram assim. e uma parada que é o seguinte, e a pessoa só descobre se ela pratica, tá ligado? Porque senão ele é só mais uma pessoa legal, subutilizado ali no rolê, sabe? Sim, Tipo, você pegou um camarada seu que você quis dar uma oportunidade, valeu, foi uma boa intenção, né? Mas ele tá ali com você do seu lado para o que deve é, só que ele não sabe absolutamente nada ou muito pouca coisa. Então, acho que é importante também o artista pensar que se ele quer dar uma oportunidade para alguém para formar um produtor, não é culpa da pessoa que nunca fez isso não saber o que tem que ser o que feito, tem que ser feito. né? Tipo, Sim, eu acho que tem que ter esse acolhimento, né? Inclusive, com hoje certeza. em dia tem sido muito usada a palavra acolher, eu acho que acolhimento é isso, né? Falar, ó, mano, tipo, eu quero te dar uma oportunidade, eu acho que você é um cara responsável, você pode ser meu produtor, vamos fazer um esquema aqui, sabe? Tentar ajudar. Se você é um artista que você consegue fazer umas lives, paga uma ajuda de custo para o cara só acompanhar e aprender, ou para ele ir numa outra produtora e acompanhar um produtor de um outro artista para ver como é que funciona, sabe? Acho que tem que criar essas oportunidades, né? Porque não dá para você pegar e chamar o cara para ser seu produtor e aí chega na hora do show, chega o ECAD lá e você vira para o produtor e fala, mas e aí, você não fez a liberação do ECAD? Ele fala, não, o que é ECAD? Sim, É? total. Bom, eu acho que é isso, Max. Foi da hora, é sempre bom trocar essas ideias com você. Você sempre tem uma vivência bem legal para compartilhar e uns pensamentos também ótimos, principalmente para quem está se descobrindo esse mundo da música, esse mundo da arte, né, de modo geral.
ter um pouco dessa vivência, dessa história. Eu queria agradecer você, muito obrigada, É sempre. nóis. Valeuzão, Natasha. Valeuzão, Valeu, galera. Axé, é nóis. valeu, tchau. Tchau. Finalizar.